Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje você vai ver. E o Brasil está presente na nova aventura da humanidade pelo espaço. Confira as pesquisas do país que estarão no primeiro ciclo de trabalho do telescópio James Webb. O descaso do governo federal com o INPE continua produzindo estragos. Depois de amargar o pior orçamento da história em 2021, o Instituto se transformou em aeroporto para a fuga de cérebros. Até pesquisadores experientes estão pensando em abandonar o barco. Conheça uma solução diferente que pode ser usada pela humanidade para tentar conter o aquecimento global. Tudo isso e muito mais nesta edição do Brasil Consciência. Você que acompanha o Brasil Consciência sabe que há 2 semanas nós fizemos um programa dedicado ao telescópio James Webb. Mas um detalhe passou despercebido naquela edição e a gente agradece ao nosso telespectador Adailton Gonçalves que nos avisou deste erro. Nós deixamos de mencionar a participação brasileira logo no lançamento. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, como alguns preferem, participou do monitoramento do foguete Ariane 5, que levou o James Webb ao espaço. Atualmente existem 5 estações de telemetria envolvidas no rastreamento de lançamentos equatoriais. E a estação brasileira, que fica a 12 quilômetros da cidade de Natal, tem um papel indispensável para poder acompanhar foguetes que ainda estão em fase de propulsão. Aí a imagem resgatada da transmissão ao vivo da NASA com a telemetria sendo feita no Brasil, lá de Natal. Segundo declaração da tecnologista Maria Gorete Dantas, do CLBI, reproduzida pela página da Agência Espacial Brasileira, o CLBI já teria participado de outros lançamentos históricos, mas a missão do James Webb deixou uma sensação do nascimento inusitado de uma criança espacial entregue ao conhecimento científico. E por falar em participação brasileira no James Webb, vamos conhecer agora as pesquisas do país que foram selecionadas entre as 266 que vão fazer parte do primeiro ciclo de trabalho com o novo telescópio. As pesquisas do país competiram com 1.172 propostas que foram enviadas do mundo todo para fazer parte desse ciclo. Confira quais serão elas. O primeiro trabalho é liderado pelo Dr. Roderick Ovezier, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, e tem a participação da aluna de mestrado Catarina Aidar, da USP de São Paulo. E o meu trabalho de mestrado agora é com a classificação de núcleos de galáxias, de acordo com as principais fontes de energia dessas regiões centrais das galáxias. Então, no núcleo das galáxias desenvolvidas, a gente encontra basicamente 3 ingredientes, que é um buraco negro supermassivo central, estrelas e gás. As estrelas, a gente já sabe um pouco mais do senso comum, elas possuem um brilho que, então, a emissão de energia delas, a gente consegue perceber, por exemplo, na forma de luz e calor. Já os buracos negros, como foi comentado aqui, quando eles estão capturando matéria, eles vão induzir a liberação de energia por parte dessa matéria que está prestes a cair lá dentro e nunca mais ser vista por nós. Então, o gás que está permeando esse núcleo, ele pode ser excitado por essas 2 fontes diferentes, que são a atividade do buraco negro e ou o brilho das estrelas. Então, dessa forma, o gás ele vai emitir uma luz com cores que são específicas. Essas cores específicas, elas vão corresponder a transições atômicas que estão acontecendo dentro desse gás. Então, se a gente pegasse a luz desse gás e passasse por um prisma para gerar um arco-íris, que é basicamente a ideia por trás da espectroscopia,
a gente ia ver que algumas cores, por exemplo, alguns tons de vermelho desse arco-íris, iam estar mais fortes do que as outras cores, porque essas luzes foram emitidas por esse gás que estava sendo excitado. Então, a gente usa uma comparação das intensidades dessas cores específicas, que no estudo da espectroscopia a gente chama de razões de linhas de emissão, para conseguir distinguir se em cada núcleo de galáxia que a gente está analisando, a principal fonte de ionização é um buraco negro ativo ou uma população estelar. Então, aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, isso aqui é um diagrama diagnóstico, que é das ferramentas mais utilizadas por astrônomos para a gente conseguir diferenciar os tipos de núcleo de galáxia. Então, aqui em verde e vermelho seriam os objetos que estão sendo ionizados por buracos negros, e em azul são os objetos que estão sendo ionizados por formação estelar. Ok, mas essas linhas de emissão que eu estou mostrando aqui, os eixos dos elementos químicos, elas, na verdade, estão nos comprimentos de onda que são do óptico. Então, se a gente está falando de um telescópio que funciona no infravermelho, como é que é relevante para a gente usar essa ferramenta do óptico para conseguir estudar os objetos? Bom, no caso do projeto meu e do Roderick, quer dizer, na verdade do Roderick, eu estou ali de gaiato, pode continuar no outro slide, por favor, ainda. A luz que vai chegar dos objetos, assim, eu fiz esse araminho aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver. Pense que isso aqui é a luz que foi emitida, então, sei lá, eu emiti uma luz meio azulzinha. Uma vez que o espaço-tempo está em expansão, porque o universo todo está em expansão, como a velocidade da luz é constante, uma luz que foi emitida muito distante vai demorar muito tempo para chegar até aqui. E nesse tempo que ela demora para chegar aqui, ela vai sofrer os efeitos dessa expansão do espaço-tempo, então ela vai esticar junto. E isso, em termos de luz, significa que a luz que era mais azul, por exemplo, vai ficar mais vermelha. Então, nesse caso que a gente estava falando de linhas que eram no óptico, essas linhas vão cair no intervalo do infravermelho. Agora, se puder mostrar aquele outro slide com algumas das imagens que foram na nossa proposta de pedido de tempo. Obrigada. Então, aqui a gente está vendo, esse aqui é a outra, por favor, desculpa. Tem o instrumento que é o que a gente estava falando agora há pouco, né, o NIRSPEC. Então, esse é um instrumento que vai permitir que a gente, olhando uma imagem toda da galáxia, cada pixelzinho a gente vai conseguir a informação do espectro dela. Então, a gente vai conseguir remontar uma imagem do que está acontecendo naquela galáxia. Então, aqui vocês veem a foto do que a gente vai observar no campo, né? E esse quadriculadinho azul é exatamente o que a gente vai observar. Essa é uma das radiogaláxias, são duas, que a gente vai observar. E aí, aqui, então, nessa imagem que tem parece que um globo mais azul e o centro mais energético, né? Mais amarelo e vermelho, vocês percebam que puxando de cada um dos quadradinhos, a gente vai ter um tipo de espectro, ou seja, um tipo de luz diferente. Então, isso vai dar informações sobre como que é, por exemplo, a distribuição da densidade desse objeto, do grau de ionização de cada região, da metalicidade. Além disso, a gente vai poder estudar melhor a morfologia, ou seja, o formato da galáxia, e vamos poder também estudar algumas propriedades do buraco negro supermassivo central que está dentro delas, como, por exemplo, tentar determinar a massa desse buraco negro e o tamanho dele, se ele está induzindo esses ventos e outflows e outras coisas. E eu acho que o mais interessante é a parte que a gente não sabe ainda o que mais que a gente pode encontrar na hora que a gente apontar com esse telescópio de tão alta qualidade para um objeto tão distante, né? Então, acho que essa é a parte mais empolgante que a gente só vai saber depois que a gente já estiver tratando com os dados. E eu queria lembrar que parte da importância da gente estudar essas galáxias que são tão distantes é a gente entender melhor uma pergunta que é uma pergunta fundamental não para cientistas ou astrônomos, mas para a humanidade, que é de onde que nós viemos, né? Quando a gente estuda o passado do universo, os objetos mais jovens, né, com um outro período de atividade do universo de maneira geral, a gente consegue compreender melhor como que esse universo se originou e como que ele foi evoluindo
para que a gente tenha eventualmente chegado aqui nesse pontinho do espaço-tempo. Outro trabalho brasileiro que fará parte do primeiro ciclo é liderado pelo professor Rogemar Riffel, da Universidade Federal de Santa Maria, que tem a participação da aluna de doutorado Marina Bianchim. Neste trabalho, os pesquisadores brasileiros vão observar 3 galáxias mais próximas. Veja a explicação. O nosso projeto, um dos objetivos de se executar essas observações com James Webb é tentar determinar quais são os ingredientes necessários para essas simulações cosmológicas do universo, para esses modelos de evolução do universo. Nós queremos determinar quantas xícaras de gás a gente precisa colocar dentro desses modelos para eles de fato reproduzir as observações das galáxias, da estrutura do universo, de como que elas são. Para isso, nós vamos estudar principalmente, não somente, mas principalmente a distribuição e a cinemática do hidrogênio molecular nessas galáxias. Nós escolhemos 3 galáxias para serem observadas com o telescópio James Webb. São galáxias próximas, a distâncias de 300 a 600 milhões de anos-luz da Terra, e nós vamos utilizar uma técnica chamada de espectroscopia de campo integral, que tenha uma vantagem, isso é único no infravermelho médio, que é onde as observações vão ser realizadas. Ela permite, ao mesmo tempo, observar a distribuição e a quantidade do gás e também como que esse gás está se movimentando. Para isso, nós vamos utilizar 2 instrumentos do telescópio James Webb, que são o NIRSPEC e o MIRI. A Marina vai comentar um pouquinho mais sobre o instrumento MIRI e depois, mais para frente, o Rodrigo vai falar sobre o NIRSPEC. Então, o MIRI, se puder passar o próximo slide, o MIRI ele é um instrumento que significa instrumento do infravermelho médio. Essa é a tradução da sigla, do nome dele. E ele vai operar até comprimentos de onda de 29 micrômetros, que é comprimento de onda muito maior do que qualquer observação com o Hubble já foi feita. E esse instrumento ele tem a vantagem de que, e é o diferencial, dele operar em vários modos, o modo de imageamento, o modo de espectroscopia e o modo de espectroscopia de campo integral, que é o que a gente vai utilizar, no qual a gente vai conseguir mapear diferentes áreas das galáxias, como está na figura. Mas o especial dele é que o infravermelho próximo é um comprimento de onda, é uma região do espectro eletromagnético que é absorvido pela atmosfera. E a gente não tem como realizar observações com telescópios terrestres. Então, somente com telescópios espaciais isso pode ser feito, e espectroscopia de campo integral no infravermelho médio é a primeira vez que vai ser feita, porque o instrumento anterior, que era o Spitzer, não tinha esse tipo de instrumento, tinha só espectroscopia e imageamento das galáxias. Rosemar? Eu vou falar um pouquinho sobre a seleção das 3 galáxias. Nós escolhemos com bastante cuidado as galáxias que nós iremos observar. São galáxias próximas, como eu mencionei, tem o buraco negro acretando matéria lá no centro, mas além disso nós utilizamos observações anteriores com o telescópio Spitzer, combinamos essas observações com dados no visível e escolhemos as 3 galáxias que são as principais candidatas entre todas as galáxias observadas com o Spitzer do universo local para abrigar outflows, ejeções de gás molecular bastante potentes. Essas galáxias elas foram observadas com o Spitzer no modo de espectroscopia e também no visível com o mesmo tipo de instrumento. Isso permitiu a gente selecionar, utilizar indicadores de choques e de eventos no visível,
e, ao mesmo tempo, identificar qual que é a quantidade de hidrogênio molecular na região no centro dessas galáxias. E nós acabamos escolhendo as 3 galáxias que são núcleos ativos, e as 3 possuem uma grande probabilidade de ter essas ejeções de matéria, esses outflows poderosos a partir dos seus centros, capazes de afetar, de fato, a formação estelar nas galáxias hospedeiras. Então, essas galáxias que a gente selecionou, como o Rogemar já disse, elas provavelmente têm esses outflows de gás molecular, essas ejeções de gás molecular potentes, e a gente vai observar isso em 2 fases distintas. Uma que é a fase quente, que o gás tem temperatura em torno de 1000 a 2000 kelvins, no infravermelho próximo, e a outra que é a fase morna, que daí sim é no infravermelho médio, com o MIRI, que vai chegar a comprimentos de onda de 29 micrômetros, como eu já comentei antes. E a gente vai escolher esses dois tipos de observação para poder mapear esse gás e entender quais que são as propriedades físicas dele, o que está realizar medidas e obter números que quantifiquem esse fenômeno do gás sendo ejetado da região central das galáxias. A Thaisa mencionou na fala dela também que o feedback dos núcleos ativos de galáxias, esses ventos e a radiação, ela é mais importante em núcleos ativos mais luminosos, como os quasares, que estão localizados mais distantes. Então, por que observar galáxias mais próximas com núcleos ativos não tão poderosos? A vantagem de se observar galáxias próximas é o fato de que, em galáxias próximas, a gente consegue mais facilmente resolver esses outflows. A gente consegue detectar como que as nuvens de gás estão se movendo, a gente consegue determinar a geometria desses outflows. Enquanto que, mesmo que eles sejam menos potentes, a gente consegue olhar no detalhe o que está acontecendo na região central das galáxias. E, então, de certa forma, as 2 propostas brasileiras, elas são bem complementares. Uma foca em objetos próximos no detalhe, a outra em objetos mais poderosos. Obviamente, nós esperamos em detectar esses outflows, essas ejeções de gás molecular lá do centro. Esperamos determinar a geometria, como que se dá essa ejeção a partir do centro, determinar algumas propriedades dele, como, por exemplo, quanta matéria é ejetada por ano, quantas massas solares por ano, ou a potência desses outflows, e verificar se com isso é possível cessar ou influenciar a formação estelar nas galáxias hospedeiras. E tem mais uma coisa que a gente quer tentar detectar, que é como essa molécula sobrevive em ambiente tão hostil, um ambiente que pode chegar a velocidades de 1000 km por segundo, 700, 800 mil km por segundo, mas ainda assim tem gás molecular lá, gás molecular é geralmente associado a regiões de formação estelar, uma nuvem de gás lá mais parada, mais quieta, mais fria, e aí a gente observa isso. Já tem observações, não o gás morno, mas o gás quente, a gente já detectou alguns casos de outflows de gás molecular, e a gente quer entender como essas moléculas estão se formando, se elas já saem do núcleo da galáxia junto com esse vento, ou se elas se formam dentro desse vento. E a nossa proposta, enfim, ela é mais uma pecinha que vai fornecer ingredientes nesses modelos de evolução cosmológica, como a Thaisa comentou antes, e vamos observar elas muito no detalhe para conseguir medir todas essas propriedades. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Instante só, não sai daí.
Muito bem, gente, estamos de volta ao programa Brasil Consciência, falando hoje sobre a crise orçamentária no INPE e os desdobramentos da tal reforma administrativa. 2 anos se passaram, pouco mais de 2 anos depois do anúncio da tal reforma. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a pesquisadora, virtualmente nessa entrevista, Evelyn Márcia Leão de Moraes Novo, que é graduada em Geografia pela Unesp de Rio Claro, possui mestrado em Sensoriamento Remoto pelo INPE, doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo e pós-doutoramento em Radiometria pela Universidade de Sheffield. Muito bom dia, doutora Evelyn, obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite mais uma vez. A senhora que é pesquisadora do INPE há tanto tempo, o que a senhora tem para nos contar de novidade sobre tudo isso que está acontecendo por aí? Começando com a questão do orçamento. Ano passado a gente teve um dos menores orçamentos da história no Instituto. O que isso impactou na sua área? Bom dia. Bom dia. Da minha perspectiva, tomando como ponto de partida a minha área, que é a de observação da Terra, eu vejo que essas mudanças, esse estado de coisas que a gente tem observado em relação ao protagonismo do INPE, como o INPE tem sido, vamos dizer assim, perdido protagonismo nas suas ações, né, na forma de atuar, de servir a sociedade, tudo isso tem trazido para muitas pessoas um grande desânimo, e a questão do orçamento é uma delas, por exemplo. Hoje mesmo, o que a gente recebe de informação? A gente recebe de informação é que não tem dinheiro para nada, e que a gente tem que ficar participando de grupos de reuniões para tentar pensar projetos para captar dinheiro em outros locais, assim, para manter viva a atividade, porque do Tesouro, pelas vias nacionais, assim, federal, né, não tem esse dinheiro. Então, a gente se envolve em projetos de colaboração internacional para conseguir recursos, para manter as atividades de pesquisa, né? Isso é muito difícil para manter as atividades de desenvolvimento tecnológico na área espacial. Então, por exemplo, os projetos que estão sendo pensados são projetos que não são, na área de satélites, por exemplo, não são projetos inovadores, porque existe uma necessidade de fazer o que é possível com os recursos que são possíveis, entendeu? Então, tudo isso traz um grande desânimo para o INPE. Quer dizer, se você pensar que o orçamento do INPE ele teve uma queda de mais de 40% entre 2016 e 2021, você tem uma ideia do que é, vamos dizer assim, um estrago no humor das pessoas, porque sem os recursos, você não consegue ter esperança de que as coisas vão ser realizadas. Por exemplo, essa semana mesmo, eu achei absolutamente desanimador. O diretor do INPE ele tem um programa, toda semana ele faz um pequeno vídeo das novidades para a semana, das conquistas da semana. E aí ele diz, nessa semana, que vai haver um programa, o programa PCI, que o PCI é um programa do INPE de bolsas para, vamos dizer assim, capacitar e fomentar pessoas com potencial de trabalhar nos projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, pessoas essas que, eventualmente, na abertura de um concurso, já terão sido capacitadas, já terão sido formadas, já terá havido uma troca de conhecimento entre o corpo do INPE, os funcionários do INPE, e essa nova geração de
de pesquisadores que foram formados e que estão até hoje desempregados porque não houve concurso nessa área, entendeu? Bom, esse programa vem sido destruído em termos de condições. O ano passado teve aquele problema de os bolsistas ficarem sem recursos, e esse ano, pela notícia que o diretor dá, ele tem assegurado, até, deixa eu só anotar, porque minha memória é muito pouca, mas ele tem 28 mil reais assegurados no programa para os próximos 3 meses, o que representa 28 mil. É claro que ele vai estar brigando, tentando buscar mais recursos, entendeu? Mas essas bolsas, elas são dadas pelo CNPq. O CNPq 28 mil dá para suporta. pagar o quê? 7 pesquisadores iniciantes? Por 3 meses? Por 3 meses. No máximo. No máximo. Quer dizer, isso dá um... O que significa? Com uma notícia dessa, essas pessoas, elas já vão se desistir, elas vão ter que ir buscar. O ano passado teve uma grande debandada de pessoas que foram procurar abrigo em outro lugar, desistiram de esperar no INPE. Uma coisa importante que aconteceu essa semana passada também foi uma discussão da direção com os coordenadores gerais e com a coordenação da COEP, de Ensino, Pesquisa e Extensão, para definir o primeiro dos balanços que nós vamos fazer no portfólio de projetos, que trata especificamente da distribuição dos recursos PCI. Nós ainda não recebemos o recurso total, recebemos quase todo o recurso que nós precisamos para os próximos 3 meses, a menos de 28 mil reais por mês, e aproveitamos essa discussão que nós tivemos para definir um balanço de como devem ficar a distribuição dos recursos dentro das áreas. Nesse aspecto, eu tenho ficado assim muito melancólica, muito triste, porque de ver que, por exemplo, eu entrei no INPE no momento de ascensão do INPE. O INPE era assim, o INPE não parava dia e noite. Se você chegasse 10 horas da noite, as luzes dos prédios estavam acesas, porque havia assim uma vibração, uma certa ideia de que você tinha uma missão a cumprir, que era o engrandecimento do INPE e o engrandecimento da pesquisa nacional. O doutor Mendonça era um cara assim, fora do seu tempo, um visionário, né? E ele dava essa visão para a gente, né? Então, o que você vê hoje? Você não vê nada, você não vê, você tem assim, é como se fosse o ocaso do mundo. E hoje o que está acontecendo é que houve uma mudança na estrutura do INPE. A meu ver, foi uma mudança que não ajudou, porque criou-se um grande número de posições, né? Juntaram-se algumas áreas de forma a reduzir DAS, número de DAS, e aí você tem várias pessoas que têm caixinhas de poder para áreas, vamos dizer assim, que foram consideradas estratégicas, né? E que, né, embaixo dessas caixinhas você tem conjuntos vazios, você não tem pessoas reais, você tem, vamos dizer assim, é como se essas caixinhas requisitassem recursos de várias outras, de pessoas que estão assim na base, né? Os peões, né? Que são peões, que ficam participando de reuniões, dando uma contribuição aqui no projeto, mas não de forma orgânica, certo? E aí, os projetos para tocar, para serem realizados, dependem dos PCIs, dos bolsistas de pós-graduação, né? Que são uma mão de obra volante, porque você não consegue manter aquelas pessoas. E quando eles vão, é muito interessante, porque eles são cheios de amor pelo INPE,
e pelo Brasil. Então, eles vão, eles pedem perdão de estar abandonando o barco, etc. Mas é a vida que eu não tenho nada melhor para oferecer para eles. Você entendeu? Eu não tenho como bancá-los aqui. A realidade da vida se garantir. impõe, né? A realidade da vida se impõe. E aí eles prometem, não, professora, a gente vai continuar participando dos seus projetos, a gente vai... Mas, lentamente, eles vão ficando cada vez envolvidos com as pesquisas que eles têm que fazer, e cada vez mais a gente não consegue que eles venham. Às vezes você consegue que eles participem de uma banca, certo? Quando eles já têm o doutorado, ou que eles participem de uma coorientação quando eles já estão numa universidade e podem... E aí são essas pessoas com quem a gente colabora e vai entrando em novos projetos de colaboração internacional para conseguir algum aporte de recursos para tocar o barco, para conseguir botar um projeto agora na FAPESP, que é a única fonte assim forte de recursos, certo? Mas, ainda assim, isso, de certa forma, é mal visto pelo sistema, pela nova ordem do INPE. Por quê? Porque, para que a gente possa estar na grade de financiamento do Tesouro, certo? A gente tem que percorrer um caminho de burocracia tão grande interno que, se a gente fosse tentar percorrer para ser validado como um projeto de interesse da estrutura, você teria que, por exemplo, eu teria que gastar muito tempo que eu não tenho, que é para trabalhar nos meus projetos, para participar daquelas iniciativas internas do INPE, em que me chamam para participar, para dar ideias, para estudar problemas, etc., cumprindo a minha missão de pesquisadora. Então, vou dizer para você, eu estou exausta, você entende? Algumas áreas que foram terceirizadas, por exemplo, você vê uma troca de pessoal terceirizado, uma substituição desse pessoal terceirizado pela terceirizada todo ano. Então, assim que a pessoa tem assim que ela se capacita e tem uma oferta de um ganho maior do que um mísero básico da coisa, ela vai, porque essa área de TI é uma área que cresceu muito durante a pandemia, principalmente. Porque o grande problema é o seguinte: há 2 anos atrás, as pessoas, vamos dizer assim, brigavam. As pessoas iam para reuniões com a faca nos dentes. Hoje, talvez elas nem participem mais das reuniões. Elas nem se interessem mais. Elas jogaram a toalha. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu é que teve uma convocação para as pessoas se candidatarem a fazer parte da Comissão de Saúde do INPE. Foi prorrogado até 16 de fevereiro inscrições, porque ninguém se inscreveu. Você percebe? Temos eleição para a Comissão Interna da Saúde do Servidor, absolutamente relevante, especialmente nessa época. A data é para o dia 17 de fevereiro, mas é importante que a comunidade se envolva nesse processo, candidate-se. Vamos juntos melhorar a saúde e a prevenção, para a prevenção da saúde do nosso servidor. Eu estou no INPE, acredite se quiser, desde o governo Médici. Veja bem. Desde a ditadura. Desde a ditadura. E mesmo na ditadura, o INPE, como tinha um diretor que tinha um espírito de missão,
ele ousou ser exonerado porque não concordou com a retirada de recursos de um projeto que era um projeto que ele tinha certeza que desapareceria se saísse do INPE e fosse, na época, ser tocado pelo Ministério da Educação. Era um projeto era um projeto SACI, de educação, de teleeducação, que depois só reapareceu muitos anos depois, né? Então, quando você convive com homens dessa estatura, e você vê, por exemplo, que o nosso ministro, ele não lutou por esses recursos, foi até, vamos dizer assim, ele como se, eu não tenho nada pessoal contra ele, entendeu? Mas eu acho que, como ministro da Ciência e Tecnologia, e em relação à sua posição no INPE, em relação ao INPE, assim, é um resultado assim frustrante, é uma grande decepção. Ele foi o primeiro ministro a ser indicado pelo novo governo, certo? Ele foi usado assim como uma peça de marketing do novo governo, entendeu? E aí, o que ele é hoje? Ele é um ministro assim que inexpressivo, né? Inexpressivo porque teve seus recursos retirados, né? E ele nem sabia. Então, essa alienação, né? Essa falta de garra que você tem em defesa da ciência e tecnologia e em defesa do INPE é que mais me deixa triste, né? Que isso eu não posso garantir, porque é uma informação que eu tenho assim de rádio peão, etc., né? Que não é do corredor, mas é do Zoom, das reuniões paralelas que a gente faz com colegas de várias áreas, da engenharia para algum projeto, da OTG para algum projeto, que está rodando assim uma ideia de que virão recursos para o INPE de emendas parlamentares, né? Aí eu lhe pergunto, como que será essa relação do INPE de que parlamentares virão essas emendas? Que emendas são essas, né? Qual a transparência de alocação de recursos dessas emendas? Talvez o diretor venha a público desmentir essa informação, dizer que não foi dito isso para ninguém, entendeu? Então, se ele desmentir, ótimo. Mas é essa a informação que tem meio que circulado nos bastidores, e aí a grande preocupação em relação a isso é quanto da alma do INPE ele vai ter que vender em troca desses recursos, certo? Qual que é o drama de Mefisto, né? Você vai ter que vender a sua alma, por que preço, para quem? Entendeu? Quais são as condições de contorno? Então, tudo isso, a falta de transparência, que é potencializada, eu não estou dizendo que existe má intenção, ou intenção não republicana, por parte da direção do INPE, por parte do Ministério, nem nada. Eu estou dizendo que essa é vamos dizer assim, a atmosfera que foi produzida pela pandemia, por essa estrutura que, vamos dizer assim, meio que espatifou os grupos que existiam dentro da OBT e deixou esses grupos em caixas separadas, sobre gestões distintas, e que há, vamos dizer assim, um grande medo
das pessoas, porque não existe assim, existe um sentimento de silenciamento, de que você não pode falar o que você pensa, porque você não vai ser bem entendido. Qualquer coisa que você fale em forma de uma crítica a alguma coisa é entendida como você sendo de oposição, ou de você não querendo, você está fazendo, você uma posição ideológica, você entendeu? Então, isso é uma coisa extremamente difícil, certo? E aí eu Está quero dizer refletido dentro do INPE o comportamento que da grande parte do sociedade, governo federal tem. Se você não está a favor, você está contra. Se você não está alegre com o que está acontecendo, é porque você é contra o governo, porque você é uma petista, etc., que você é uma esquerdista, etc. E não é o meu caso. Se eu sou uma coisa, eu sou uma pessoa cuja minha única, vamos dizer assim, bandeira, assim, que eu vivi a vida inteira, eu sou uma pessoa, eu sou cristã. Eu acredito em Deus num ambiente que pouca gente acredita em Deus, certo? Meus colegas, às vezes, sou até objeto, às vezes, de umas pequenas brincadeiras deles, né? Porque eu sou, teoricamente, evangélica, entendeu? Então, eles acham que eu compartilho desse negacionismo, dessa visão, assim, absolutamente alucinada de alguns grupos que se dizem evangélicos, né? E que muitas vezes, e talvez sejam até evangélicos, mas que não são, que eu acho que Jesus estaria correndo na direção oposta deles, entendeu? Por causa das mentiras, por causa, né? Por causa da forma como se mente, da forma como se distorce a verdade, da forma como não se tem compaixão, não se tem empatia, não se tem amor, amor pelo que foi construído, certo? Durante tantos anos, com a dedicação de muitos pesquisadores que passaram grande parte dos seus dias, né? Alguns desses pesquisadores até morreram na pandemia, certo? E não estão mais aqui, mas que foram pessoas que poderiam ter se aposentado, mas às vezes davam uma fugidinha no INPE e contraíam uma Covid, né? A gente não vai sair desse buraco nos próximos 30, 40 anos, porque a queda que a gente está tendo é muito grande e como o sujeito do conhecimento é o homem, não há outro sujeito de conhecimento que não seja o homem, tá? Quando o homem não está capacitado e quando a sua alma não está posta na missão que ele tem que fazer, quando ele não tem esperança, né? O Dante fala que a porta do inferno é onde não há mais esperança. Então, se a gente vai perdendo a esperança de que o INPE volte a ser uma instituição, a instituição que foi, que não é mais. Se a gente perder a esperança de que a área de ciência e tecnologia volte a ser o que foi, por exemplo, na década de 50, 60, tal, na década de 90, 2000, por aí, início dos anos 2010, certo? A gente começa essa terceira década, né, com uma perspectiva muito, muito dolorosa, certo? Então, é por isso que eu acho que eu não vou ficar para receber minha medalha de 50 anos, que era um projeto que eu tinha, se Deus me permitisse, certo? E vou trabalhar em outras coisas, porque eu realmente não vou ter tempo de ver o INPE se reerguer, entendeu? E talvez até 2050 2020,
que é quando eu completo 50 anos, o INPE esteja ainda mais depauperado, etc. Com as pessoas se acotovelando para ver quem se aposenta antes. Eu estou dizendo as pessoas que estão na minha faixa e que estão com tempo para aposentadoria, se acotovelando para ver quem se aposenta antes, para não ver o ocaso. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e nós seguimos falando sobre as questões climáticas, a mudança nas temperaturas, os eventos extremos e tudo que está acontecendo com o nosso planeta. E agora nós vamos ter uma visão diferente de uma solução que poderia ajudar na questão do aquecimento global. Para falar sobre isso, nós estamos aqui virtualmente com o José Nivaldo Rink, o ex-pesquisador do INPE, pesquisador aposentado, que estudou matemática lá na Universidade Regional de Blumenau e que está aqui com a gente hoje para apresentar essa visão que mostra uma solução um pouco, digamos, até inusitada, não é isso, José Nivaldo? Conta para a gente que solução é essa e qual que é o embasamento científico. Bom, essa solução, ela na verdade não é muito nova. Ela já foi proposta anteriormente, por exemplo, pelo um físico americano, Steven Chu, e ela é bem conhecida. Trata-se basicamente de você tentar reequilibrar a radiação terrestre para reduzir a quantidade de calor que está sendo armazenada na atmosfera devido ao efeito estufa. Então, quer dizer, o que se propõe é que se aumente a quantidade de energia solar que é refletida para o espaço, e dessa forma você reduz a quantidade de calor que é armazenada na Terra devido ao efeito estufa, e reduzindo essa quantidade de calor, você também reduz o aumento de temperatura da Terra pelo aquecimento global. Então, essa solução ela se encaixa num conceito geral de geoengenharia, quer dizer, você faz uma reengenharia da Terra para alterar as condições de radiação. E como é que seria isso? Basicamente, para aumentar a quantidade de energia refletida da Terra, você cobre, por exemplo, as superfícies das casas, ou asfalto, ou prédios, com uma película ou uma pintura refletida. Então, com isso, você refletindo maior quantidade de energia incidente, você reduz a quantidade de calor retido na Terra. Então, e essa questão a energia incidente, ela não é sujeita ao efeito estufa. Apenas a energia radiada da Terra é que é aprisionada pelo efeito estufa. Então, basicamente é isso, quer dizer, você compensa o efeito estufa com uma redução da energia solar que é absorvida na Terra. Peraí, deixa eu ver se eu compreendi. Seria fazer uma forma como a Terra pudesse refletir a luz que ela recebe do Sol para diminuir, equilibrar a questão do efeito estufa. Como é que seria essa reflexão, Zé Nivaldo? Olha, a Terra, em geral, tem uma refletividade média de 80%. A absorção da energia solar que chega na Terra, 90% basicamente é absorvida e convertida em calor, e 10% é refletida de volta para o espaço. Se nós aumentarmos essa fração de energia que é refletida de 10% para 11% na média, nós conseguimos compensar todo o calor que é retido na Terra pelo efeito estufa. Então, naturalmente, quer dizer, aumentar a refletividade média da Terra completa é muito difícil, mas nós podemos aumentar substancialmente a refletividade
nas áreas construídas, por exemplo, em vez de ser 10%, ela passa a ser 80%. Isso tem um efeito grande na métrica. Com isso, nós podemos aumentar a quantidade total de energia que é refletida e compensar toda aquela energia que é retida da Terra pelo efeito estufa. Não. Mas, Zé Nivaldo Rinck, explica para a gente uma coisa. O que seria usado para fazer essa reflexão? Como é que a gente conseguiria fazer reflexão em áreas urbanas? E a outra questão é, as áreas urbanas, apesar de serem grandiosas, como São Paulo, por exemplo, uma grande metrópole, elas são menores, pequenas em relação ao globo, às áreas de floresta, aos mares. Já existe uma conta que estabelece que se refletir a luz nos centros urbanos seria suficiente para mitigar o problema? Olha, uma estimativa que existe é que a área urbana do globo total é menos de 1% da superfície terrestre. Então, eu teria que aumentar, digamos, a refletividade nessa área e, em vez de, digamos, de multiplicar por 10. Então, em vez da refletividade nessa área ser 10% apenas, ela vai passar a ser 50% a 60%. Isso causa um aumento médio na refletividade suficiente para aumentar a média global de 10% para 11%. Esses são os cálculos que eu apresentei num trabalho que está disponível aí. E como é que você faria isso? Quer dizer, um telhado comum de cerâmica ou de cimento, ele absorve muita energia. Quer dizer, se eu pintar isso aí com uma tinta ou uma cobertura, uma película, quer dizer, é possível aumentar essa refletividade para 50%, 60%, 80%. Isso fisicamente não é caro e é tecnicamente possível. Quer dizer, então, eu vou ter uma cidade mais iluminada, quer dizer, vai ser mais clara. Mas como eu vou colocar isso basicamente nos telhados, quer dizer, ao nível da rua eu não vou ver muito isso. Quer dizer, vai ser menos do que você estar, por exemplo, andando numa cidade coberta de neve, que é muito mais iluminada. Quer dizer. Então, quer dizer, é algo que é possível, não é caro, eu não preciso fazer uma estrutura para colocar, porque eu já tenho lá o telhado, eu só vou lá e coloco uma película ou uma tinta refletiva. São tintas comuns que existem por aí. E não precisa ser um espelho, ela vai refletir difusamente. Então, essa é a proposta, basicamente. Agora, isso já foi testado em algum lugar? Tem algum país, alguma cidade que esteja testando esse conceito, fazendo o projeto de alguma maneira, dando essa solução de alguma maneira, nem que seja experimental, Zé? Olha, isso já foram feitos alguns experimentos em regiões, eu não sei se na Noruega ou Suécia, foram feitos testes iniciais. E, quer dizer, conceitualmente não existe muita dúvida sobre isso. É um negócio que pode ser basicamente feito. Se for feito em regiões tropicais, como o Brasil, por exemplo, ou países que têm muita insolação, como os países árabes ou os desertos, assim, que tem uma grande incidência solar durante todo o dia, isso aí seria mais notável. O efeito é basicamente o mesmo de um aquecedor solar, por exemplo. O aquecedor solar funciona também como um efeito estufa. Ele tem uma superfície absortiva e tem um vidro que basicamente faz o efeito estufa, evita que o calor gerado seja radiado direto para o espaço. Com isso, um aquecedor, a superfície do aquecedor passa, em vez de ser 30 ou 40 graus, chega a 70, 80 graus. Nós queremos basicamente o inverso. Em vez de aumentar a retenção, nós queremos aumentar a quantidade de energia que é refletida de volta.
Então, o efeito estufa é o mesmo, mas essa solução ela é um pouco oposta do aquecedor solar, que aumenta o efeito estufa, e a gente quer reduzir o efeito estufa da Terra. Então, esse é basicamente o que eu gosto. O efeito, do ponto de vista de conceitual, ele é muito parecido com o aquecedor solar, que usa o efeito estufa, só que para aumentar o calor retido. Nós queremos aumentar a quantidade de calor que é refletida de volta para o espaço. Você mencionou, Zé Henrique, no começo da entrevista, o idealizador dessa proposta. Ele, inclusive, foi um dos consultores, dos interlocutores lá do governo Obama, o presidente Obama dos Estados Unidos. Por que você acha que essa solução, tendo uma pessoa que teve acesso ao homem mais poderoso do mundo, ainda não se consolidou, não se desenvolveu ou não encontrou um grupo maior de adeptos aí na comunidade científica? Essa é uma espécie de um mistério, né? Porque esse físico, Steven Chu, ele recebeu um prêmio Nobel. Ele fez essa proposta numa conferência do clima em Londres, acho que em 2009. E havia muitos físicos também apoiando essa ideia. Então, é estranho que isso não tenha sido, digamos, mais adotado na comunidade. Eu vejo como algumas possibilidades, quer dizer, porque essa solução ela vai, de certa forma, privilegiar a ação de países que estão na região tropical. E os países que, historicamente, mais contribuíram para o efeito estufa são aqueles que estão em regiões em que a aplicação dessa solução é menos favorável. Então, existe, eu acho que isso aí é minha, quer dizer, existe uma ideia na comunidade, digamos, associada a isso, de que nós devemos ter uma grande organização dividindo esse tipo de coisa, e, quer dizer, as pessoas muitas vezes buscam uma solução grandiosa que gere muitos recursos para os países que, digamos, de certa forma, contribuíram para o efeito. Então, uma solução desse tipo, ela iria beneficiar países da região tropical, são países que contribuíram menos para o efeito estufa e que iriam se habilitar a querer créditos para implantar a solução. Quer dizer, então, numa solução desse tipo, deveria haver uma transferência de recursos dos países das regiões mais frias ou mais temperadas, que têm menos condição de aplicar essa solução, para países como o Brasil ou países da África, que seriam, digamos, os principais locais onde essa solução seria aplicada e, digamos, seriam países que iriam requerer créditos para fazer isso. Quer dizer, no mercado de crédito de carbono, esses países poderiam receber mais crédito. Então, o Brasil poderia ser um país muito beneficiado, porque, digamos, as cidades como São Paulo, por exemplo, elas iriam rapidamente se tornar neutras do ponto de vista de carbono e de absorção de energia, e isso teria um efeito benéfico e deveria, então, receber créditos para estar compensando o aquecimento global. Então, eu acho que existe um componente político ali, que é essa solução não ser muito atrativa para os países dominantes do mundo hoje. Então, quer dizer que você acha que há um componente político na questão? Existe um componente político e existe uma certa, digamos, resistência da própria comunidade científica que trata disso, porque isso aí talvez tiraria um pouco do poder que eles têm nesses grandes comitês de negociar questões. Então, existe uma resistência da comunidade. Alguns argumentos são de que isso aí poderia ser usado de forma maléfica, quer dizer, então, países, alterar o clima global é um negócio que gera uma certa preocupação e é até certo ponto legítima, de que, quer dizer, alguns países poderiam
tomar a iniciativa de alterar o clima global de uma forma que teria efeitos maléficos para outros. Então, essa é uma preocupação legítima, mas eu acho que ela é um pouco exacerbada. Quem quiser conhecer mais desse seu trabalho, você disse que ele está publicado, tem como passar algum link, alguma coisa dessa maneira? O portal chama-se ResearchGate e ele publica artigos pré-print ou coisa assim, e também artigos já que foram revisados. Tá certo, quero agradecer demais ao José Nivaldo Hinkel pela participação aqui no nosso programa. A gente fica por aqui. Você que quiser assistir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência deve acessar o nosso canal no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento também. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail sempre à disposição dos nossos telespectadores. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você. Tchau!